Olá, o assunto de hoje vai ser margem de contribuição. Esse conceito é muito importante. Eu diria que é coração de uma empresa, porque se você não entender esse conceito, não vai conseguir gerar lucro. A margem de contribuição é um indicador financeiro que mostra o quanto a venda de um produto, uma unidade ou serviço, né, contribui para o pagamento dos gastos fixos de uma empresa. Gastos fixos são custos fixos e despesas fixas, despesas financeiras também. Margem de contribuição, a sua fórmula é igual ao valor de venda. A gente deduz imposto, deduz custos variáveis e despesas variáveis. Aí vai dar margem de contribuição. E quando essa margem de contribuição, o valor total, né, da margem de contribuição é igual à soma de custos e despesas fixos, a gente diz que está no ponto de equilíbrio, ou seja, lucro zero, prejuízo zero. Então a gente precisa saber trabalhar com margem de contribuição unitária, para poder gerar lucro, vender um volume acima do ponto de equilíbrio. Bom, rapidamente, o que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles custos de fabricação, né, ou produção de serviço necessários para que a gente consiga fabricar o produto. No caso de compra e venda é fácil, né? É compra de mercadoria mais o frete de entrega. Por exemplo, matéria-prima, mão de obra, embalagens, componentes, peças. A gente vai dar um pouquinho mais de exemplo quando for mostrar o exemplo prático. E o que são despesas variáveis? São as despesas que não estão diretamente relacionadas na produção e aquisição da mercadoria ou serviço, mas também essas despesas são necessárias para que haja venda do produto ou de serviço, né? Por exemplo, comissão de vendas. Se não pagar comissão para o vendedor, não há venda. Comissão de cartão de crédito, comissão de cartão de débito, frete de distribuição. São exemplos clássicos de despesas variáveis. Então a gente diz que a margem de contribuição indica quanto cada produto vendido contribui para pagamento de custos e despesas fixos. Então, custo fixo, o que é custo fixo? É gasto necessário para produzir um produto ou serviço, mas que não tem relação direta com o volume de produção. Produzindo 0 unidade ou produzindo 1.000 unidades, não vai alterar nada o custo fixo. Por exemplo, aluguel da fábrica, serviço de consultoria na área industrial, salário de gerente industrial, diretor industrial, supervisor. E despesa fixa são geralmente despesas administrativas, despesas da administração e despesas comerciais. Essas despesas comerciais, exceto as despesas variáveis que a gente já citou. Por exemplo, salário fixo do vendedor, salário do assistente de vendas, salário do cara que controla vendas, controla os pedidos, né? Aluguel da loja, são despesas fixas. Mesmo havendo uma venda, ou 0 venda, ou 1.000 vendas, a despesa vai ter que ser paga, é fixa. Esses são conceitos gerais para a gente entender o que é margem de contribuição. Vamos trabalhar aqui com exemplos práticos para entender o que é margem de contribuição e como utilizá-la corretamente. Uma ferramenta muito poderosa se souber utilizar com eficiência, com maestria, né? Meu nome é Masakazu Hodi, bem-vindo ao canal Financeiro Pragmático. Nos vamos mostrar tudo de forma prática. Bora! Vamos falar primeiro de margem de contribuição, um exemplo, né? Então aqui a gente tem, nessa sequência, um pouco diferente da demonstração de resultado tradicional, porque a gente tem aqui receita bruta. Por exemplo, a gente tem uma receita bruta de R$ 106.667. Aí tem tributo sobre vendas de 25%, dá 26.667. Subtraindo um do outro, dá 80 mil. Isso aqui a gente chama de receita líquida. Daqui a gente pode deduzir materiais e componentes, ou matéria-prima, né? Peças e componentes em geral, outros custos variáveis,
como energia elétrica, lubrificantes, porque esses custos, quanto mais você produzir, mais aumenta o gasto, né? Quando a gente fala de margem de contribuição, geralmente a gente está considerando que tudo que é produzido é vendido, tá? Para facilitar o raciocínio. E existem despesas variáveis, que é comissão de cartão de crédito, comissão de vendas, frete de distribuição. Da receita líquida, se deduzir os custos e despesas variáveis, vai aparecer a margem de contribuição. E digamos que a gente tem um custo fixo de R$ 20.000, despesas comerciais e administrativas de R$ 9.000 e despesas financeiras de R$ 1.000. Custos e despesas fixos é de R$ 30.000. Por enquanto, o resultado dessa venda está em 24.000, que é a margem de contribuição. Margem de contribuição menos custos e despesas fixos, no caso aqui, com esse volume de vendas, a empresa está tendo prejuízo de R$ 6.000. Então, quanto precisa vender para que a empresa esteja no ponto de equilíbrio, ou seja, não tenha prejuízo, também não tem lucro, né? Supondo que para ter esse resultado dessa coluna de menos R$ 6.000, ou prejuízo de R$ 6.000, a gente tem que vender 800 unidades de um produto qualquer. Ou digamos que a empresa produz só um tipo de produto, para facilitar aqui, né? 800 quilos de açúcar, 800 quilos de plástico, 800 quilos de resina, algo assim. A gente pode trabalhar com margem de contribuição unitária. Isso facilita muito o cálculo, como vai dar para perceber. Aqui a gente deixa com 4 casos, depois a gente arredonda. Então, 106.667, para vender esse valor, a gente precisa vender 800 unidades. Então, 106.667 dividido por 800, a receita bruta de uma unidade do produto dá 133,3333. O tributo sobre vendas é de 25%. Ele incide sobre esse valor, que dá 33, 33, 33. 133, 33, 33, menos 33, 33, 33, vai dar R$ 100. Receita líquida R$ 100. Venda de uma unidade. Materiais e componentes, outros custos variáveis, despesas variáveis, é mais ou menos proporcional também a uma unidade, porque para 800 unidades a gente gasta R$ 40.000. Então, R$ 40.000 dividido por 800 unidades vai dar R$ 50. Outros custos variáveis, R$ 15 e despesas variáveis, R$ 5. Somando tudo isso vai dar R$ 70. E se a gente deduzir R$ 100 menos R$ 70, a gente tem uma margem de contribuição, nesse caso, margem de contribuição unitária de R$ 30. Você vai ver como esse cálculo vai facilitar raciocínio daqui para frente. Então, a gente tem margem de contribuição unitária de R$ 30. Vamos calcular aqui o ponto de equilíbrio. Qual o valor de venda ou quantas unidades a gente vai ter que vender para lucro ou prejuízo líquido ser zero? Ou seja, não ter prejuízo nem lucro. Custos de fixo, normalmente, não varia em função do volume de vendas. Então, 20.000, continua 20.000. Despesas comerciais e administrativas, 9.000. Despesa financeira, R$ 1.000. A soma disso aqui dá R$ 30.000. E aqui, o lucro prejuízo líquido tem que ser zero. Então, quanto que tem que ser a margem de contribuição? Então, tem que ser R$ 30.000. Né? R$ 30.000 menos R$ 30.000 dá zero. Então, ponto de equilíbrio é onde margem de contribuição iguala a custos e despesas fixos. Vamos ver se é verdade. Vamos testar. Vamos calcular então a quantidade que a gente precisa para dar R$ 30.000 de margem de contribuição. Então a fórmula é quantidade que é igual a margem de contribuição dividida por margem de contribuição unitária. Temos aqui R$ 30.000 dividido por 30. Então 1.000 unidades de venda vai dar 133.333. É 1.000 vezes 133,3333. E isso vai dar, aqui a gente arredondou, né? Arredondou para R$ 1,00, 25% sobre receita bruta vai dar 33.333.
Receita bruta menos tributos vai dar R$ 100.000. E R$ 1.000 vezes R$ 50 vai dar 50.000. Vezes R$ 15, 15.000. Vezes 5 vai dar 5.000. A soma de custos e despesas variáveis é, portanto, de R$ 70.000. E se receita líquida menos custos e despesas variáveis não dá R$ 30.000? A gente fez esse cálculo de cima só para confirmar. Mas você viu que não há necessidade de fazer esse cálculo, né? Porque a gente já sabia que a margem de contribuição seria de R$ 30.000. Utilidade da margem de contribuição unitária. Por exemplo, com venda de 1.000 unidades, a gente tem lucro prejuízo líquido de zero. Então a gente sabe que se vender 1.001 unidades, quanto que eu vou ter de lucro líquido? R$ 30. Por quê? Esses custos de despesas são fixos, né? Então não muda. Olha só. Tanto é verdade que 1.001 vezes R$ 30 dá 30.030. Menos R$ 30.000 de custos de despesa fixos, dá R$ 30. Se for 1.002, mesma coisa. 30.060 menos 30.000 vai dar 60 de lucro. Então, na verdade, a gente nem precisava fazer esse tipo de cálculo, né? A gente já sabe o resultado. Então, essa é a utilidade da margem de contribuição unitária. Nossa, essa dica vale uma inscrição, né? Pelo menos um joia, né? Um like. Prosseguindo. Vamos calcular aqui, fazer um outro exemplo, onde margem de contribuição é maior do que custo de despesas fixas. Digamos que a gente vende 1.200 unidades. Margem de contribuição, essa linha aqui, é igual a quantidade vezes margem de contribuição unitária. 1.200 vezes R$ 30 dá R$ 36.000. Está aqui. Custos fixos não variam. Custos de despesas, né, não variam. Vai dar 30.000. 36.000 menos 30.000 vai dar 6.000 de lucro. Lucro líquido. Se quiser confirmar, é só seguir essa sequência, mas não há necessidade de apresentar esses cálculos. Eu vou dar uma dica muito valiosa mesmo, só para você. Essa dica vale ouro. Não, essa dica vale diamante. Quer ver? Bom, a gente já viu que com 1.200 unidades de venda, o lucro vai ser de R$ 6.000, certo? Mas eu não preciso fazer todo esse cálculo para chegar nessa conclusão. Já sei que 1.200, o lucro é 6.000. Não precisa fazer cálculo nenhum. Esse cálculo trabalhoso. Usa essa fórmula aqui. Eu sei que lucro líquido é igual quantidade total, 1.200, menos quantidade de equilíbrio, 1.000. Então, 200 vezes margem de contribuição unitária dá quanto? R$ 6.000. Lucro líquido é igual a 1.200 menos 1.000 vezes 30, R$ 6.000. Ou ainda, você pode pensar assim também. Qual que é a quantidade adicional em relação ao número ou quantidade no ponto de equilíbrio? 200, né? Quantidade adicional é 200 unidades. 200 unidades vezes R$ 30 vai dar R$ 6.000. Você não precisa fazer os cálculos trabalhosos. Basta fazer esse simples cálculo. Se vale ouro, né? Opa, vale diamante, não é? Tudo que a gente falou é conceitual. É lógico que um custo de uma despesa de um mês para outro, ou em função do volume, varia um pouquinho, né? Mesmo esses fixos. Mas, de uma forma geral, a gente pode considerar que ele é fixo. E o variável varia de acordo com a produção ou venda, né?
Quando aumenta uma unidade, realmente aumenta de acordo com o volume de produção, volume de atividade, né? Volume de produção, volume de venda. Uma coisa é teoria, conceito, mas na prática acontece isso. Por exemplo, se a gente tem ponto de equilíbrio vendendo 1.000 unidades, vendendo um pouco menos ou um pouco mais, esses custos fixos e despesas fixas não variam muito. Praticamente é fixo de um mês para outro, ou de um volume para outro. Então dá para a gente ter essa ideia, mas quando aumenta muito, por exemplo, digamos que a gente tem uma capacidade ociosa para produzir 1.200 unidades, ou produzir e vender 1.200 unidades. Ok, mas quando passa de 1.000 para 1.500 já está 50%. Então na prática, não acontece assim, esse mês eu quero vender 1.500 unidades. Não é assim que funciona o mercado. A vida não é assim, né? Então, para vender 1.500 unidades, 50% a mais, tem um gasto adicional. Tanto é que se vender uma unidade só ou deixar de produzir e vender num determinado mês, esses custos e despesas fixos continuam fixos, né? Vai dar prejuízo grande. Então, para vender muito além do volume de atividade normal, a gente tem um gasto adicional. Porque o custo de despesas fixos, eles são fixos dentro de uma certa faixa de atividade. Então, vocês concordam que para vender um pouco mais, aqui a gente precisa fazer publicidade, pagar Google, ou contratar mais gente, pagar hora extra, senão a gente não consegue ter essa produção e venda adicional, muito fora da capacidade ociosa. Então a gente teria um gasto adicional que deve ser considerado quando o volume de atividade é muito fora do normal. Esse ponto eu gostaria de deixar para refletir, né? Tranquilo, né? E também vou deixar aqui indicação de outros vídeos que pode te interessar. Até o próximo vídeo.